pessoal, vou gravar mais uma literatura de cordel, pessoal. O autor, pessoal, Leandro Gomes de Barro. A história da donzela Deodora. Muito bacana, pessoal. Tanto o autor como essa história. Essa história, pessoal, um tempo atrás eu gravei a história falada. E depois eu gravei a parte 1, a história cantada. Como esse livro, pessoal, ele é muito grande, eu dividi ele em parte. Então, hoje, pessoal, vou gravar a parte 2, a história cantada. Mas a história, pessoal, tanto cantada como falada, é muito bacana, pessoal. A história de literatura de cordel. Tá bom, pessoal? Não esquece, pessoal, de inscrever no meu canal, ativar o sininho. O YouTube, ele reconhece e envia para vocês as novas literaturas de cordel. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho bastante literatura de cordel, vou continuar fazendo esse trabalho. Pode ser que eu dou uma parada, se eu for fazer uma cirurgia, mas depois eu volto gravar de novo. Deus abençoe a todos e uma boa literatura de cordel para vocês, pessoal. Tá bom? Deus abençoe. Essa é a última parte, pessoal. É a parte 2. Então, pessoal, essa história, ela começa assim. Donzelo sábio lhe disse, sei que és espirituosa, entre todas as pessoas, eis a mais estudiosa. Diga que sinais precisa para a mulher ser formosa. Então a donzela disse, para a mulher ser formosa, terá 18 sinais, não tender defeituosa. Obra posseu o defeito, deixa de ser melindrosa. Há de ter 3 partes negras, de cor e bem reluzente, sobrancelha, olhos, cabelos, de cor e negras ardente, branco lacrimal dos olhos, de branca face os dentes. Será comprida em 3 partes, a que tiver formosura, comprido os dedos das mãos, pescoço e a cintura, rosada, curta e gengibre, laibo cor de rosa pura. Terá 3 partes pequenas, o nariz, a boca, o pé, larga cadeira e o ombro, ninguém dirá que não é, cujos sinais teve todos uma Virgem Nazaré. O sábio, quando ouviu isto, ficou tão surpreendido, disse ao rei Amason, confesso que estou vencido. Quem argumenta com ela, se considere perdido. Ei, mandou que outro sábio entrasse em discussão. Então escolheram um dos de maior instrução, a quem chamava na Grécia professor da criação. Abraão de Tramador veio argumentar com ela, disse logo ao entrar, preveni-te bem, donzela, dizendo dentro de si, eu hoje hei de zombar dela. Então a donzela disse, mestre, eu estou disposta,
De todas suas perguntas, o Senhor terá resposta. Se tem confiança em si, vamos fazer uma aposta. Minha aposta é a seguinte: de nós o que for vencido, ficará aqui na corte, publicamente despido, da forma que veio ao mundo, na hora que foi nascido. O sábio disse que sim, mandaram o termo lavrar. A donzela pediu ao rei para assinar, para a parte que perdesse, depois não se recusar. Lavraram o termo e foi as mãos do rei Amason, pra fazer válido o trato e ficar por fiador. Obrigado quem perdesse, dá roupa ao vencedor. O saiba aí perguntou qual é a coisa mais aguda. Disse ela é a língua de uma mulher linguaruda, que corta todos os nomes e o corte nunca muda. Donzela, qual é a coisa mais doce do que mel? O amor de um pai e um filho, ou de uma esposa fiel. Ingratidão de um desse amarga mais do que fel. O sábio disse: donzela, conhece os animais, quer agora que descreva alguns irracionais. Me diga qual é o bicho que possui 8 sinais. Mestre, isto é um gafanhoto, vive embaixo dos outeiros, tem pescoço igual ao touro, espora de cavaleiros, tem olho como marrel, um passo do estrangeiros. Focinho como de vaca, tem pés como de cegonha, tem cauda como de vibra, uma serpente medonha. E é infeliz o vivente, que a boca dela se ponha. Tem peito como cavalo, e não ofende a ninguém. Tem asa como de águia, a que voa muito bem. São esses 8 sinais que o gafanhoto tem. Perguntou o sábio a ela, que homem foi que viveu, porém nunca foi menino, existiu, mas não nasceu. A mãe dele ficou virgem, até que o neto morreu. Esse homem foi Adão, que da terra se gerou. Foi feito já homem grande, não nasceu, Deus o formou. A terra foi a mãe dele, e nela se sepultou. Foi feita, mas não nascido, essa nobre criatura. A terra foi a mãe dele, serviu-lhe de sepultura. Para ver o neto dela, fez-se a primeira abertura. Donzela, qual é a coisa que pode ser muito ligeira? Respondeu o pensamento, que voa de tal maneira, que vai ao cabo do mundo, num segundo que se queira. O sábio fitou e disse: donzela, diga-me agora, qual é o prazer de um dia, qual o prazer de uma hora, de um negócio que se ganha, de um passeio que se dá se fora. A donzela respondeu:
com a maior rapidez. Disse um homem viajando, se de um bom negócio vês, e um dos grandes prazeres que se verá por sua vez. Donzela, o que é a vida? Diz ela, é um mar de tropeza, o que pode assemelhar-se à vela que está acesa. Às vezes está tão formosa, se apaga de surpresa. Donzela, por quantas formas mente a pessoa afinal, respondeu mente por duas, tendo como essencial exaltar a quem quer bem, pode achar a quem quer mal. Donzela, que é a velhice, respondeu com brevidade, a vestidura de dores é a mãe da mocidade. É o que mais aborrece, respondeu, é a idade. Donzela, qual é a coisa que quem tem ainda mais quer? Disse ela, é o dinheiro, que o homem e a mulher não se farta de ganhar, tem a soma que tiver. Qual é a coisa que o homem possui e não pode ver? Disse ela, é o coração, que aberto tem que morrer. Vê a raiz dos seus olhos, não há quem possa obter. Donzela, qual foi o homem que por 2 ventres passou? Disse a donzela, foi Jonas, que uma baleia tragou. Conservou dentro 3 dias e depois o vomitou. O sábio disse, donzela, qual é o homem mais de bem? Disse ela, é aquele que menos defeito tem. Quem terá menos defeito, isso não sabe ninguém. Donzela, qual é a coisa que não se pode saber? O pensamento do homem, se ele não quer dizer, por mais que a mulher procure, não poderá obter. Donzela, o que é a noite, cheia de tantos horrores? Disse ela, é o descanso dos homens trabalhadores, é a capa dos assassinos que encobre os malfeitores. Onde a primeira cidade do mundo foi construída, a cidade de Nínive, a primeira conhecida, que depois de certo tempo foi pela Grécia abatida. Perguntou qual é o guerreiro que teve a antiguidade. Respondeu, foi Alexandre, assombro da humanidade. Guerreiro guerreou 22 anos e morreu na flor da idade. Donzela, falaste bem do maior conquistador. Diga dos homens qual foi o maior sentenciador. Pilato, que deu sentença a Cristo nosso Senhor. De todos os patriarcas, qual seria o mais valente? O patriarca Jacó, que lutou heroicamente com os anjos mensageiros do monarca onipotente. Qual foi a primeira nau que foi para o estaleiro? Foi a arca de Noé, aqui no mar foi primeiro, onde escapou um casal de todo o mundo inteiro. O que é que corta mais
que a navalha afiada é a língua da pessoa depois de estar irada. Corta com mais rapidez que qualquer lâmina molada. Qual é o maior prazer com que se conta a história? Respondeu quando um guerreiro no campo ganha vitória. Saber que não pode haver tanto prazer, tanta glória. O sábio disse, donzela, tem falado muito além. Me diga que condições o homem no mundo tem. Disse a donzela, tem todas, para o mal e para o bem. É manso como a ovelha, é feroz como o leão, ceboso como o suíno, é limpo como o pavão, é falso como a serpente, é tão leal como o cão, é fraco como o coelho, arrogante como o galo, airoso como o furão, formoso como o cavalo. É mais de te digo que o homem ninguém pode decifrá-lo. É calado como peixe, fala como papagaio, é lerdo como preguiça, é veloz igual a um raio. O saibo quando ouviu isto, quase que dá-lhe um desmaio. Então inventou um meio para ver se a pegaria. Perguntou-o só de noite, terá luz quente ou fria? A donzela respondeu que à noite só não havia. Como a presença do sol, que se conhece o dia, se de noite houvesse sol, a noite não existia. E sem sereno dela, todo vivente morria. Sem água, sem ar, sem luz, a terra não tinha nada. Não tinha os seres que tem, seria desabitada. A própria vegetação não podia ser criada. O reino da natureza, cada um possui um gênio. É necessário o azoto, precisa o oxigênio. Para a infusão disso tudo, o carbono e o hidrogênio. O dia Deus fez bem claro, a noite fez bem escura. Se de noite houvesse sol, estava o homem à altura de notar esse defeito e censurar a natura. O saiba abaixou a vista e ouviu tudo calado. Nada mais teve a dizer, pois já estava esgotado. E tinha plena certeza que ficava injuriado. Disse ao público, senhores, a donzela me venceu. Não sei com qual professor esta mulher aprendeu. Aí a donzela disse, então o mestre perdeu. Ele vendo que estava esgotado e sem recurso, ficou tremo muito pálido, fugindo-lhe até os pulsos. Prostou-se aos pés ao rei, se sufocando em soluço, e disse, Senhor, confesso a vossa real majestade, que vejo nesta donzela a maior capacidade. Ela merece ter prêmio, pois tem grande habilidade. A donzela levantou-se, foi ao soberano rei, então beijou-lhe a mão,
disse vós suplicarei. Mande o sábio entregar a mim tudo que dele ganhei. O rei ali ordenou que o saibo se despojasse de todas as vestes que tinha, a donzela entregasse. O jeito que tinha ali era ele envergonhasse. O saibo por si despisse, como que estava doente. Fraque, colete, camisa, ficando ali indecente. E pediu para ficar com a cenoura somente. Depois, sufocado em pranto, prostrado, disse a donzela: esta apenas a cenoura, não posso me despedir dela. A donzela perguntou-lhe: o Senhor nasceu com ela? O trato foi o seguinte: de nós quem fosse vencido, perante a todos da corte, havia ficar despido, como quando veio ao mundo, na hora que foi nascido. Ei, foi o fiador, nosso ajuste foi exato. O Senhor tem que despir-se e dar-me fato por fato. Ficando com a cenoura, não teve efeito contrato. E não quis dar a cenoura, o rei mandou que ele desse, ou pagaria a donzela o tanto que ela quisesse, tanto que indenizasse, embora que não pudesse. Donzela, quanto quereis? Perguntou o sábio, enfim. A donzela lhe fitou e lhe respondeu assim: a metade do dinheiro que meu senhor quer por mim. Rei ali, conhecendo o direito da donzela, vendo que toda a razão só podia caber nela, e disse ao sábio: mande ver o dinheiro e paga ela. 5.000 dobras de ouro a donzela recebeu, o saibo também ali, nem mais o satisfação deu. Aquele foi um exemplo que a donzela lhe deu. O rei então disse a ela: donzela, pode pedir, dou-te a palavra de honra, farei-te o que exigir. De tudo que pertence a mim, poderá tu te servir. Ela beijou-lhe a mão, lhe disse: quero que de mim a quantia do dinheiro que meu senhor quer vender mim, deixando eu voltar com ele, para assim satisfazer-me. O rei julgou que a donzela pedisse para ficar, tanto que se arrependeu de tudo lhe franquear. Mas a palavra de rei não pode se revogar. Mandou dar-lhe o dinheiro, discutiu também com ela, ficou ciente de tudo quanto pode haver nela, e disse: 20.000 drogas, não paga esta donzela. Voltou ela ao Senhor, a sua antiga morada, por uma guarda de honra, voltou ela acompanhada, o Senhor dela trazendo uma soma avultada. Ficaram todos os sábios daquilo impressionado, pois uma donzela escrava vence 3 homens letrados, professores de ciência, doutores habilitados. Abraão de Tramandó
Com todos não discutia, já tinha vencido muitos em música e filosofia, em história natural, matemática e astrologia. Ele descrevia a fundo os reinos da natureza, era engenheiro perito, de tudo tinha certeza. Descrevia o oceano, da flor d'água à profundeza. Tanto quanto ele entrou, que fitou bem a donzela, calculou dentro de si a força que havia nela, confiando em sua força, pois apostou com ela. Claro, leitor, escrevi tudo que no livro achei. Se rima a história, nada que acrescentarei. Na história grande dela, muitas coisas consultei. É só muito obrigado a todos. Deus abençoe a vocês, cada um de vocês, que ouve meus cordéis, que são meus inscritos. E até breve, pessoal. Fica com Deus.